Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. Celebre eventos e decorações. E Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. Olá, está começando o programa Imagine, o programa da Igreja Batista da Lagoinha, onde você fica sabendo de tudo o que acontece aqui e você vai conhecer um pouquinho mais dessa igreja maravilhosa agora, aqui na tela da sua TV. E o último final de semana foi intenso aqui em Lagoinha, Uberlândia. Nós fizemos a entrega do jejum de 21 dias com um derramar sobrenatural do poder de Deus. E, é claro, nos sentimos fortalecidos e revigorados para tudo aquilo que Deus ainda vai fazer através de nós, das nossas vidas e desta casa nesta cidade. Estamos em uma série de mensagens direcionadas, apontando a importância de lançar a semente no terreno apropriado. O tema semeadura e colheita está nos ensinando a tratar a terra e a cuidar das sementes que Deus tem nos entregue. Com esse entendimento, juntos vamos viver dias tremendos e intensos na presença do Pai com o encontro com Deus, que vai acontecer no primeiro final de semana de maio. Será uma oportunidade de desfrutar um tempo de imersão e intimidade diante do Senhor. O manifestar da glória de Deus que temos vivido nesta casa vai se estender para dias inteiros, onde a sua experiência com Deus será única, real e verdadeira. Quero fazer esse convite especial para que você esteja conosco no próximo final de semana, dia 5, 6 e 7 de maio, participar do Encontro com Deus da Igreja Batista da Lagoinha. Estamos preparando um ambiente espiritual para receber você, para que você possa ser cheio da presença do Espírito Santo. Serão 3 dias de imersão na presença, um mergulho, diante de Deus. Eu tenho certeza que você não sairá da mesma forma que você chegou. A partir de 15 anos, você está apto a fazer o encontro, membros da Lagoinha, e você que já está participando ativo dos cultos da Lagoinha também pode participar desse encontro. Você que já participa desta casa e ainda não passou pelo encontro com Deus, pode fazer a sua inscrição em nosso aplicativo e garantir a sua vaga agora mesmo. Tem muito mais de Deus para a sua vida. Acredite e viva tudo o que Deus já preparou. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais da família Lagoinha? Vem fazer parte dessa família com a gente. Agora tem uma palavra especial do nosso pastor Walter Procópio, que com certeza vai impactar a sua vida. Assiste aí. A maravilhosa graça de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Eu quero ler o Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 19. Mateus, capítulo 4, verso 19, diz assim: E disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. Eu tenho uma palavra de chamado para a sua vida. Mateus está descrevendo um momento que Jesus chama os seus discípulos. Homens comuns, homens improváveis, pescadores. Mas Jesus diz assim, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Isaías capítulo 55, verso 11, diz assim, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para qual eu a enviei. Tudo que nós precisamos são de palavras e verdades absolutas. A palavra de Deus, quando ela é liberada, ela não volta vazia.
Hoje, quando eu chego até a sua casa, quando eu chego até você com este programa, o Imagine, trazendo a palavra de Deus, eu tenho uma certeza. A palavra que eu vou ministrar, compartilhar com você, ela não vai voltar vazia. Tem um propósito. Deus estabeleceu um propósito. E essa palavra vai cumprir este propósito na sua vida. Na sua vida. Sabe o que a Bíblia vai dizer em Mateus 24, verso 35? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais. A palavra de Jesus para você, desse chamado, primeiro, um chamado ao arrependimento. Esse é o chamado para todos. Esse é o chamado para mim, é o chamado para você. Um chamado de arrependimento. Olha o que a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 5, verso 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamou Levi sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus, os escribas, murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E ele termina dizendo assim: não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, há um só caminho. E o chamado de Deus para mim e para a sua vida é o caminho do arrependimento. Esse chamado é para todos. Esse chamado é para todos. Todos nós pecamos e todos nós precisamos do arrependimento. Então esse chamado ele é universal. Esse chamado é para todos. E este chamado é o chamado de Deus para a sua vida hoje. Um caminho de arrependimento. Mas também há um outro chamado, além do arrependimento, é o chamado à renúncia. Olha o que Lucas, capítulo 5, Evangelho de Lucas 5, verso 9. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescadores de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiam. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é um chamado de renúncia. No caso aqui de Pedro, João e Tiago, eles renunciaram à profissão, o barco, a pesca maravilhosa. Mas eu e você talvez não vamos renunciar ao trabalho, mas vamos renunciar ao pecado. Vamos renunciar àquilo que nos afasta de Deus. A caminhada cristã é uma caminhada de renúncia. Eu lembro que há muitos anos atrás, se eu não me engano, cerca de 20 anos atrás, meu telefone toca numa segunda-feira de manhã. E era o meu pastor, com o recado do pastor Márcio Valadão, falando para mim largar tudo e vir para o ministério. Tinha uma empresa, bem-sucedido, vivendo o meu melhor momento, mas houve esse convite de algo que Deus já havia gerado no meu coração e no coração da esposa. Para nós foi um tempo de renúncia, abrir mão de um sonho que construímos, de algo tão produtivo para servir a Deus. Talvez Deus não vai te chamar para uma renúncia do mesmo nível que me chamou, mas na caminhada cristã, sempre, eu e você, vamos ter que fazer renúncias. Vamos ter que renunciar, porque este é o chamado de Deus para todos. Renunciar ao pecado, renunciar à vontade da carne, renunciar ao meu querer, a minha vontade, para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas há um outro chamado, não só de arrependimento e de renúncia, há um chamado também à comunhão. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 13. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolo, para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e exercer a autoridade de expulsar demônios. Agora Jesus, ele chama 12, para quê? Para estar perto dele, para ter comunhão com ele. Este é o chamado de Deus para todos. É um chamado de arrependimento, sim, de renúncia, sim, mas agora um chamado de comunhão. Eu posso andar perto dele.
Eu posso, na medida que eu caminho com Ele, conhecer mais do coração dEle. É um chamado para dividir essa caminhada na companhia dEle. E os discípulos fizeram isso. Este é um chamado profundo e essencial para todo ser humano. Uma comunhão profunda com Jesus. Um relacionamento profundo com Jesus. Eu me lembro que há muitos anos, dando aula no seminário CTMDT, o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, um jovem me fez uma pergunta de um texto de Apocalipse. Quando Jesus escreve a carta à igreja de Éfeso, e ali Jesus fala que eles abandonaram o primeiro amor. E ele disse, pastor, me explique esse texto na prática, me dê um exemplo seu. Como é voltar ao primeiro amor? E eu disse para ele, meu irmão, eu não consigo te dar um exemplo, porque eu nunca abandonei esse primeiro amor. E eu posso dizer para você, desde quando eu entreguei minha vida a Ele, eu tenho caminhado junto dEle, em comunhão com Ele, relacionando com Ele. E isso tem sido a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. O chamado é um chamado de comunhão, é um chamado para estar perto, para andar juntos. E esse é o desejo de Jesus. Quando Ele ressuscita, Ele vai caminhar junto com aqueles 2 discípulos que estão indo no caminho de Emaús. Jesus quer caminhar conosco, Jesus quer caminhar junto ao ponto que amanhã eu e você possamos ser chamados amigos de Deus, como Abraão foi chamado porque caminhou. É um chamado de comunhão. É um chamado de comunhão. E sabe o que me chama a atenção? Aqui no verso de número 14. Então designou 12, chamou-os de apóstolo para estarem com ele. Olha o que a Bíblia diz, para estarem juntos com ele. E só depois, o texto diz, e para enviar a pregar. Eu sempre falo com jovens que querem pregar o Evangelho, que primeiro Deus nos chama para estar perto dele. Depois Ele nos vocaciona, depois Ele nos chama para ir e pregar em nome dEle. Nós nunca devemos inverter isso. O primeiro chamado é, fique junto, tenha comunhão, ande com Ele. Depois Ele vai te enviar com autoridade para pregar o Evangelho, para curar os enfermos, para libertar os cativos. No dia de hoje, guarde isso no seu coração. Você não se conectou ao programa Imagine à toa, é um propósito de Deus. Deus está te chamando para o arrependimento, Deus está te chamando para a renúncia, Deus está te chamando para a renúncia, mas Deus também está te chamando para um tempo de comunhão. E talvez você que está assistindo o programa hoje, um dia você andou com Ele em comunhão, mas se afastou, hoje Ele está te chamando de volta, hoje Ele está te chamando de volta. E talvez você esteja tão pertinho de nós, todos os domingos, às 9 e às 18 horas. Eu espero você aqui na Lagoinha Uberlândia. Eu quero te dar um abraço, eu quero orar pela sua vida. Venha nos visitar, mas não vá embora sem que eu possa orar e abençoar a sua vida. Deus espera que você caminhe com Ele. Há um chamado para você estar perto dEle. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu quero no dia de hoje profetizar vida sobre você e toda a sua família. Deus te abençoe. Quer conferir mais palavras como essa do nosso pastor Walter Procópio? É só você entrar no nosso YouTube e conferir tudo o que acontece lá nos nossos cultos de domingo, terças-feiras e outros cultos também, outros eventos também que acontecem na igreja que estão lá no nosso YouTube. Agora tem o quadro Royal Sister com a nossa pastora Eliane Procópio. Olá, seja bem-vindo ao quadro A Mesa, um lugar de cura e transformação. Que alegria ter você aqui comigo. Eu sou a pastora Eliane Procópio, pastora do Ministério de Mulheres da Igreja Batista da Lagoinha, em Uberlândia. E nós estamos aqui nesse quadro maravilhoso de cura, de transformação, e que nesse dia a palavra do Senhor possa alcançar o seu coração, tocar o seu coração, trazer uma transformação verdadeiramente na sua vida. A palavra do Senhor diz aqui no livro de Salmos 51, versículo 1, pega a sua Bíblia, você pode estar lendo aí comigo na sua casa, onde você estiver nesse momento. Diz assim o texto: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas
misericórdia, apaga as minhas transgressões e lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que era mal. Esses salmos, ele fala muito sobre a condição do homem distante de Deus, do homem que está afastado de Deus. E eu acho ele tão lindo esse salmo, porque ele se achegou a Deus. E talvez você está aí e está passando por um momento assim, distante do Senhor, está em pecado, está vivendo uma vida tão longe de Deus. Mas faça como esse salmista, de se achegar a Deus e confessar o seu pecado. Porque quando nós confessamos o nosso pecado, Deus ele tem misericórdia de nós e Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos limpa e nos deixa tão limpo como a neve. Assim diz a palavra do Senhor. Mas sabe o que eu tenho observado nesse tempo? Que o inimigo, que Satanás, muitas vezes, ele coloca na vida dos homens, das mulheres, dos jovens, que eles não podem mais se relacionar com Deus porque eles estão vivendo uma vida em pecado. Mas entenda algo, quando você se aproxima de Deus, quando você se achega a Deus, Ele é poderoso para perdoar o seu pecado. Quando você confessa com a sua boca, quando você crê com o seu coração que Ele está perdoando os seus pecados, você então volta novamente a se assentar à mesa, num lugar que você pode se relacionar com Deus, num lugar que você pode ter a sua cura, a sua transformação. Então, eu quero incentivar você que está aí nessa hora me ouvindo, que você possa tomar essa decisão de confessar o seu pecado ao Senhor. Porque eu creio no nome de Jesus que uma nova vida, um novo sopro, um novo som vai chegar até você e você vai ser direcionada a viver tudo o que Deus tem para você. Sabe que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E é exatamente isso que ele quer fazer com você. Quando ele coloca na sua mente, não confesse, não fale o seu pecado para Jesus. Não fale, fique calado. Ele quer que você fique realmente muda, calada, porque você vai ficar paralisado no seu pecado e não vai viver uma vida de abundância. E a palavra de Deus, ela nos fala que Jesus, Ele nos deu uma vida em abundância. E você precisa viver essa vida de abundância. Mas muitas vezes, sabe o que nós vivemos? Uma vida de escassez. Mas a palavra de Deus nos diz que nós temos uma vida abundante. E eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, uma vida abundante. Que você possa, no nome de Jesus, se posicionar no dia de hoje, diante do Senhor, com o seu coração aberto, confessando ao Senhor e vivendo toda a abundância que a palavra de Deus tem para você, no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Que você possa orar nesse momento aí comigo. Senhor Jesus, eu confesso o meu pecado, eu confesso com a minha boca que eu estou longe do Senhor e eu quero uma transformação de vida no nome de Jesus. Amém? Queridas mulheres que estão me ouvindo, eu quero convidar você a vir conhecer a Igreja Batista da Lagoinha em Uberlândia, conhecer o Ministério de Mulheres Royal Sisters, um ministério que tem impactado muitas mulheres. Nós temos os cultos, temos as conferências, vidas transformadas para as mulheres. Nós temos o curso Mulheres Reais, cheias da presença de Deus, onde vocês vão aprender a se comportar, onde vocês vão aprender a acessar pérolas da palavra de Deus, chaves que serão entregues a você nesse curso para que você possa viver uma vida abundante. Então você pode estar nos seguindo nas redes sociais, no nosso Instagram, Royal Sisters Oficial, que você possa estar nos seguindo lá, porque lá você vai ter mais informações sobre o Ministério de Mulher. E eu creio no nome de Jesus que nós vamos sim juntas, caminhar juntas para tudo aquilo que Deus tem para mim, para você, para essa cidade, no nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, que essa palavra possa tocar o seu coração e gerar
transformação de vida no nome de Jesus. Eu espero você no próximo sábado. Um beijo no seu coração. Esse foi o nosso quadro Royal Sister, aqui na tela da sua televisão. E você quer conferir mais, quer acompanhar mais o que acontece no Royal Sister? Você pode acompanhar nos outros programas que estão disponíveis no YouTube. E agora tem um quadro de testemunho. Você vai conhecer mais uma família lagoinha que tem uma história linda para contar para você. Meu nome é Natália Zanoni. Meu nome é Jean Anderson e nós somos pastores aqui em Lagoinha. A nossa trajetória começou em 2016. Em 2016, em janeiro de 2016, nós estávamos orando num monte, eu e a pastora Natália, e ali a gente estava fazendo uma reflexão de como seria o nosso ano de 2016. E eu lembro que a gente anotou tudo num papel e a gente já estava até indo embora, já entrando no carro. E o Espírito Santo falou muito forte para a gente voltar no monte. E nós voltamos no monte. E quando nós voltamos ali no monte, ele disse para mim, olha, vocês têm que se preparar e têm que estudar, vocês têm que fazer um seminário. Vocês vão ficar alguns anos fora da sua cidade. Né? E aí eu falei isso para ela, compartilhei com ela. E eu achei uma loucura, óbvio, né? A gente estava estabilizado lá em Cuiabá. Sim. Eu trabalhava no Tribunal de Contas, na minha área de Direito, de Anderson com a empresa de brindes. Isso. Mas... se ele falou, tá falado, né? E aí eu comuniquei ela, e ela falou, então vamos procurar um seminário, que a gente até então não conhecia seminário nenhum, a não ser um seminário batista que tinha na nossa própria cidade. Mas como Deus tinha falado que a gente ia sair da nossa cidade, fazer fora, e aí eu fui pra internet. E ali eu pesquisei vários seminários, e o que me chamou a atenção foi o Seminário Carisma. Né? Então eu liguei lá no seminário, e eles me falaram, olha, na semana que vem vai ter um test drive. Vai ser uma semana de test drive, se você quiser vir conhecer. Eu falei para ela, eu vou comprar uma passagem, vou até lá em Belo Horizonte e vou participar dessa semana de test drive. Que até então a gente nem conhecia Lagoinha, não conhecia o Seminário Teológico Carisma, a gente nunca tinha saído de Cuiabá para fazer nada para fora. Mas Deus foi muito específico com a palavra de que nós faríamos um seminário fora de Cuiabá, de Mato Grosso, e eram 2 anos, né, o que Deus tinha falado para você. 2 anos. E aí que Jean Anderson foi procurar o seminário e achou o Carisma. E aí eu cheguei lá, fiz o test drive, já na primeira aula, eu já liguei para ela e falei, amor, pode vender as coisas aí que nós vamos vir embora para cá. Por telefone. E a gente tinha 1 ano de casados, né, tava tudo novinho, nós tínhamos 2 carros, 2 veículos, e aí vendemos um carro, vendemos todos os móveis e viemos, sem conhecer ninguém, sem saber o que seria, como que a gente se sustentaria. Só tínhamos uma palavra. Só tínhamos uma palavra. E ali nós iniciamos o seminário. E ali eu lembro muito bem que quando eu cheguei naquela cidade, eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, o Senhor vai nos sustentar, né? E o Senhor vai abrir as portas pra gente. E foi tão lindo que Deus abriu as portas da empresa de brindes que a gente já tinha em Cuiabá. Então, praticamente, todas as lagoinhas de Belo Horizonte faziam os produtos com a gente, quando tinha conferência, seminário. E isso nos sustentou durante ali os 2 anos que a gente ficou ali. Amém. Né? E aí, nesse período que a gente estava ali no seminário Carisma, a gente foi convidado por um pastor lá da Lagoinha Sede. Ele falou, eu vejo que vocês estão fazendo seminário, já estão terminando, e eu fui convidado pelo pastor Márcio para abrir uma lagoinha no bairro Nova Cachoeirinha, né? E eu queria que vocês estivessem comigo, vocês querem estar comigo ajudando a abrir essa igreja? E a gente aceitou o desafio. Chegamos lá, era um galpão, uma mecânica, tudo sujo de graxa, não tinha nada. Muito lixo. Começamos do zero, lavamos o galpão, fizemos a campanha para as cadeiras. Tudo que a gente viveu aqui, nós já tínhamos vivido. Sim. Lá em Belo Horizonte. E ali, durante esse período, o pastor ele foi remanejado e chegou o pastor Walter. Para a glória de Deus. Em 2017, chegou o pastor Walter e ali que nós conhecemos e tivemos essa ligação com ele. E ali eu cuidava do Ministério de Transmissão ao Vivo e a Natália do Ministério Infantil. E aí começou a nossa trajetória na Lagoinha, né? Foram muitos desafios, mas a nossa conexão com o pastor Walter começou ali, em 2016, né, 2017, pastora Eliane, Ana Sofia bebezinha ainda de colo, né, correndo pela igreja, e nós acreditamos na palavra que o pastor Walter carregava. Nós fomos sempre muito fiéis a ele, acreditamos naquilo que ele carregava, naquilo que Deus tinha liberado sobre ele,
E quando o pastor Walter veio para Uberlândia, nós não estávamos em Belo Horizonte, nós estávamos lá em Cuiabá, ajudando também na plantação da Lagoinha em Cuiabá, treinamentos, implantação dos ministérios. O pastor Walter veio, ficamos sabendo por telefone, mas então o pastor Walter nos convidou para vir para cá e nós viemos mais uma vez com essa convicção dessa palavra. Estamos aqui, Lagoinha Uberlândia é a nossa casa, é a nossa família, é aqui que nós nos vemos para o resto da vida, né, amor? Amém. E eu quero fazer um convite. Vem ser Lagoinha com a gente. Você conferiu aí mais um testemunho aqui no programa Imagine. Você quer conhecer mais dessa família Lagoinha? Vem fazer parte com a gente. Todos os domingos tem culto a partir das 9 horas da manhã e também às 6 horas da tarde. Tem nas terças e sextas-feiras às 7h30 da noite. No sábado, hoje, sabadão, tem culto para você jovem. Às 5 horas da tarde tem o Teens e às 7 horas da noite tem para todos os jovens. A gente espera por você. E tem um culto também nas quartas-feiras para você que trabalha à noite, para você que gostaria de ter um culto à tarde. Nós temos esse culto especial para você todas as quartas-feiras a partir das 4 horas da tarde. Nós esperamos por você aqui em Lagoinha, Uberlândia. Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. Celebre eventos e decorações. E Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. Você gosta de economizar? Então, #vem pra rede. Você pode ganhar até 60% de desconto em mais de 2.000 parceiros perto de você. Rede Valorize, a rede que mais te dá benefícios. Chegou o momento de dar mais visibilidade e fortalecer o seu negócio. Faça parte da Rede Valorize, a rede que mais cresce na região. Chame o consultor e #vem pra rede. Celebre eventos e decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre eventos e decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o auto center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152. Sua empresa precisa de uma melhor opção de fretamento no transporte de colaboradores? Max Tour Fretamento e Turismo. Sua melhor opção no transporte de colaboradores em Uberlândia e região. Mude já para o fretamento. Max Tour é segurança e tranquilidade para o empresário e mais conforto e qualidade de vida para o colaborador. Entre em contato agora mesmo com a Max Tour Fretamento e Turismo. 34 3234 7070.